pra cá. Né? Aproveitar, vou aumentar um pouquinho aqui, porque essa chuva. Pronto. Oi, não. A gente vai ficar por aqui, ó. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Que Jesus abençoe e ilumine cada um de vocês. Que Deus, esse Pai bondoso, que não desampara nenhum de seus filhos, possa, como sempre, estar conosco nesse momento, mas acima de tudo, que possamos estar com Ele, não só em pensamentos, mas em sentimentos e atitudes. A temática de hoje que a gente propôs foi acalmando a tempestade, porque sabemos que de tempestade eu acho que a gente entende um pouco, né? Cada um de nós aí vivencia, ou de uma vez e outra vivencia uma tempestade, que faz parte da nossa caminhada. Mas eu queria tomar como base uma música. E eu gosto muito de cantar. Não tenho lá essa voz toda, mas a gente canta um pouquinho, pode ser? Vocês gostam de cantar? A conversa da gente é essa, que não tem palestrante aqui não, que eu não sou palestrante não, viu? Quem disse que eu era palestrante, vendeu o peixe errado. Ó, Ana ali, disse que eu era palestrante. Eita, Ana. A gente conversa, porque a melhor coisa que existe hoje na atualidade é justamente essa aproximação, para que a gente possa se sentir não mais sozinho na caminhada. E a gente precisa estar perto um do outro. E esse negócio de palestrante fica lá e todo mundo ouvindo aqui, não dá para mim, né? Então a gente pode cantar uma musiquinha no início? Pode? Eu acho que vocês conhecem essa música. Vamos ver aqui se vai dar tudo certo, né? Eu acho que vocês conhecem essa música. Ela chama-se Meu Caminho de Luiz de Carvalho, que na realidade serve para a gente como base. Tá dando para ouvir, né? Vamos pensar na letra, que diz assim, ó. Deus é bom para mim, cuida de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho no meu caminho, comigo vai. No meio da tempestade, eu sinto tua mão que me levanta, que me sustenta, que me ampara no meio da escuridão. E olhando os horizontes, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer. E olhando o azul dos céus, vejo as estrelas e sinto o seu poder. No riso descontraído de uma criança, quanta beleza traz, por isso eu canto. Quem sabe? Enxugo o pranto num Deus de luz e paz. Agora, vou pela vida cantar seu grande amor, anunciar, e a toda a gente eu vou dizer que esse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor, o amor que meu
Aprenderam o refrão? Vamos cantar? Vamos lá, refrão, vai começar agora. Eu vivo a vida a cantar seu grande amor, anunciar e a toda gente eu vou dizer que esse amor todos devem ter, grande amor, sublime amor, o amor de nosso Deus. Porque não é, meu Deus, é nosso, Ele é nosso. Deus está conosco sempre. Deixa eu parar ali, senão ele vai de novo. Espera aí. Olha, disse. Aí ele mata o cantor, né? Porque depois de uma dessas... Isso acompanha esse clipe, né? E diz que não era cantor, hein? É não, rapaz. Se fosse, hein? Poxa. Gente, a música tem alguma coisa a ver com a temática de hoje? Tem, não tem? Ele começa a falar que diante das dificuldades, as tempestades, mas ele sabe, ele tem a consciência de que Deus não está desamparando ele, que Deus está com ele. E muitas das vezes, diante das adversidades, a gente às vezes acaba esquecendo. Mas a gente tomou como base, dá um enter aí, por favor. É isso. Olha lá. A gente tomou como base porque essa passagem, né, que Jesus acalma a tempestade, ela se encontra tanto em Mateus 8, 23 a 27, quanto em Marcos 4, 35 a 41, Lucas 22 a 25, e num livro de Amélia Rodrigues chamado Luz do Mundo, psicografia de Divaldo Franco. É um livro maravilhoso, delicioso, cheio de mensagens, de conhecimentos muito úteis, que faz com que a gente caminhe mais animado e alegre, podemos assim dizer, mais firme. E a mensagem é o capítulo 6, que diz assim: e ele dormia. É interessante. A gente vai abordar aqui a passagem narrada por Amélia, porque ela traz com mais detalhes e as figuras, os personagens que compõem essa situação vai fazer referência ao nosso meio social. Que quem são eles? Os apóstolos, não era? Lá no mar, no barco, quem é que estava com Jesus? Os apóstolos, não foi? Então, o período, ela diz que aconteceu, né, que alguns historiadores dizem que é setembro, outubro, março, abril, outros historiadores informam até que ocorreu no mês de dezembro, mas ela coloca que foi no dia 28 de outubro, não é? Então, mas para que a gente comece a entender, naquele dia, Jesus havia passado o dia falando da Boa Nova para uma multidão de centenas de milhares de pessoas. Havia curado aleijado, cego, leproso, dementados, todos os sofridos da época, que conseguiram chegar até ele. Era uma multidão. E ele havia curado, havia falado o dia inteiro. Na margem havia os barcos, porque assim que terminasse eles saíam para outra cidade que era na outra margem do lago, do rio, né? E também uma maneira de fuga, porque as pessoas começavam a se aproximar e às vezes não conseguia controlar, né? E aí
queria tocar em Jesus, queria abraçar, queria... E aí ele tinha por onde ele fugir, né? Correr, né? Para ninguém matar ele de tanto aperto, né? O que é que a gente faz geralmente com o famoso? O povo arranca cabelo, né? Arranca roupa aí, aquela confusão. Mas é Jesus, né? Naquela época, curando, né? Curando cego. E aí, o que é que acontece? Terminado a tarefa, Jesus disse: eu estou exausto, estou cansado. Né? Dá outro toquezinho. Aí ele diz: a hora 10ª se apresenta. Quer dizer, já era o quê? Umas 9 horas, 9h30 da noite. Né? As águas tranquilas, balouças. É porque a Amélia Rodrigues, vocês sabem que né? É bem poética, né? Uma linguagem bem sofisticada. Mas o importante, Jesus diz: os barcos estão prontos? Sim, Rabi, retruca Simão. Mas Simão, ele era o quê? Pescador, não era? Então ele sabia que nesse período, principalmente de meio-dia à meia-noite, corria risco das tempestades que apareciam de repente. O mar estava tranquilo, o céu estrelado, tudo calmo. De repente começava a ventania, começava tudo e os barcos acabavam afundando. Então ele sabia, e ele fala para o Cristo, né? Ele diz, nesse período, relata o velho pescador, a tempestade sopram de surpresa e acolhe os incautos imprevistamente, ameaçando-lhes as vidas. Aí o que é que Jesus fala? Marquem isso na mente de vocês. O que é que ele diz? Não temais as coisas que promanam do nosso... Estou extenuado, saiamos daqui. Ele tinha que sair. Ele disse: por que você tem medo das coisas do Pai? Não vamos ter medo, vamos chegar ao outro lado. Dá um cliquezinho. E assim eles foram, não é? Há uma inocente alegria, com quanto mescla de preocupação. Aí quem é que é o mais descrente do Cristo? Judas. Era o mais temeroso e sabia também dessa situação e desse risco. E aí ele diz, ó, não será uma temeridade essa viagem? Né? O Rabi está conosco. Quem era o mais crente ao Cristo? João. O Rabi está conosco, portanto não há problema. Veja as personalidades, né? Cada um de forma diferente. Simão, porém, sabe dos perigos nesse período, investe os Iscariotes, né? Ele ainda com medo e dizendo, mas Simão sabe dos perigos, e aí, a gente vai continuar? Aí, de fato, se formos acolhidos por um vendaval, obtempera Simão. Nossas vidas estarão ameaçadas. Simão também previdente. Não é que ele tinha medo, ele sabia, ele tinha conhecimento de causa. Mas ele dizia, ele era, como podemos dizer, a ciência de hoje, né? Olha, isso há uma boa chance de acontecer. Por causa disso, vários fatores que asseguram que isso vai acontecer. Não é uma questão de medo, ele era previdente. Né? Mas Jesus está conosco. Quem é que afirma de novo? Era o que tinha maior ou não? Fé no Cristo. Era, não é? E aí segue a viagem bem tranquila. A lua linda, céu estrelado, o mar tranquilo. Dá um cliquezinho. Já foi, né? O homem é rápido, né? No entanto, dorme. Judas ataca, né? Ataca quem? André, né? Sim, tudo bem, Jesus está aqui, beleza, mas ele está dormindo, e aí? Né? Aí diz, enquanto deveria vigiar isso para ser fiel às suas próprias palavras, porque o Cristo dizia o que? Vigiar e orar, né? A gente pega a palavra dos outros e torce e joga de volta da forma que a gente quer. Não é verdade? Não é assim que a gente faz? Não temamos, confiemos. Quem é que fala isso? João. A noite está serena,
E o Pai vela por nós. Contudo, é perigoso, retruca mais uma vez Judas, desesperado, morrendo de medo de morrer. Né? Rememos, propõe Pedro, na condição de timoneiro. As terras de Decápolis estão à vista, desenhadas as sombras à frente. O dia for exausto, relaciona o jovem Boanerges. O mestre atendeu, continua. Vamos lá. Sopram os ventos, assim, várias direções, sim, vamos lá. E aí estava tudo tranquilo, quando de repente começa a vir uma ventania, o céu vai fechando e o mar começa a ficar agitado e começa a balançar para um lado e a balançar por outro, e aí o barco oscila nas águas e aquela confusão, e eles morrendo de medo, e a gente vai naufragar, porque se aumentar mais um pouquinho essa tempestade, a gente não consegue chegar do outro lado. E aí, André assenta, e ele está dormindo, diante dessa confusão toda. Como é que ele dorme? Que Jesus estava agarradinho lá na proa, com o travesseirinho dele, ó, sono profundo, descansando, porque o dia foi pesado, né? Dorme enquanto perecemos. Quem grita? O desesperado. Não é? Confiemos, insisto. João era o que tinha mais fé no Cristo. Só por isso a gente já entende isso, não é? O barco não suportará a barrosca, relata Simão. Simão conhecia de tudo. Ele diz, olha, o barco vai aguentar isso por muito tempo, não. E agora? Adernam as embarcações e os viajantes se aparvalham. Olha para aí, ficam apavorados. O barco está adernando, está começando a entrar água, a gente vai afogar. O mestre dorme. Meu Deus! E nós desespera-se Judas, né? E nós desespera-se Judas. E Jesus dormindo lá, bem tranquilo, né? Aí, João, aperreado, mas cauteloso, diz, mestre, receoso, trêmulo, perecemos, se não nos salvares, a gente vai perecer se você não nos salvar. Nos evangelhos, diz assim, que o Cristo acorda e diz, até quando estarei convosco? Homens de pouca fé. Não é? Mas, se não nos salvar, repete ele, temeroso e revoltado, porque ele falava e Jesus bem tranquilo, do mesmo jeito, o barco lá, né? Tome água para dentro, e virando, e raio, trovão, tudo. Aí Judas, terá que nos salvar. Judas revoltado, porque a gente avisou que não era para vir, não era para atravessar. Todo mundo disse que ia ter uma tempestade no meio do caminho, a gente ia afogar. E o Senhor teimou em vir, agora resolva. Não é assim que a gente faz? Com as pessoas? Resolva. Mesma coisa ele diz, terá que salvar. A ideia da viagem perigosa foi ele quem a teve. Que tendes? E dava o Rabi Sereno, bem tranquilo, todo mundo apavorado, os cabelos em pé, né? Água para tudo que é lado, o barco troncho. O que foi? O que está acontecendo? Perecemos, amigo. Explica tímido o amado. Ele se ergue, abre os braços. Relâmpago, veste-o de claridade e prata, e ouro, emoldura-o numa átimo. Aí ele diz, calai, emudecei. A voz supera a gargalhada das forças desordenadas da natureza. Aquietai, o brado arrebenta-se nos longes das praias, os ventos amainam, as águas desencrespam-se. É cada palavra maravilhosa. Aí fica tudo tranquilo. Não é? Imagina a cena, Jesus levantando o raio,
tudo clareando ele disse: calai os raios e a chuva, acalmai o mar, acerena-te. O que é que aconteceu? Acalmou? Se fosse a gente, lá no barco, a gente se levanta, né? Jesus está dando exemplo, né? A gente se levanta e diz: calai os trovões. Ele ia parar? Se brincar, cai um raio na cabeça da gente, né? Acalma, as ondas. O barco já tinha virado. Porque há uma diferença de autoridade. Lá no Livro dos Espíritos fala da ação dos espíritos na natureza, coordenando, auxiliando ao Criador. Não é? A sua tarefa de organizar o processo natural da lei divina. E a gente sabe que diante a moral, o entendimento, o conhecimento daquele que assim o faz, ele consegue parar as tempestades e acalmar o mar. Não é? Mas a gente ainda tem o si, né? Porque toda vez que a gente entende, até vê que a gente consegue fazer algo, mas quando alguma coisa acontece, a gente vai fazer e diz: e se não der certo? Já começou a dar errado, concorda? Isso chama-se a fé vacilante. E se? E se? E se? E a gente fica agarrado no si. O si às vezes é muito mais forte. Às vezes não, geralmente. Mas esta frase é uma frase que marca, porque ela representa todos nós. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Vamos fazer uma retrospectiva. Jesus, ele passou o dia fazendo o quê? Fazendo o quê? Curando cego, leprosos em estado terminais de lepra. Podemos dizer, nos últimos dias de vida da atual encarnação dele. Cegos, aleijados, dementes, foram tantos que os próprios apóstolos, durante essa viagem, ficaram comentando e maravilhados diante disso. A Amélia Rodrigues, ela narra. Mas, mesmo assim, ele se surpreende e diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ainda tinham dúvida de quem era o Cristo. Ainda tinham dúvida de quem era o Cristo. E a dúvida perdurou até a sua morte. Concordam? Desses apóstolos que conviveram com ele. Conviveram com ele, dia e noite. E até a morte do Cristo, eles ainda tinham dúvidas. O Cristo ressuscitou, entre aspas. Apareceu para eles. O que é que a primeira coisa que um deles fez quando o Cristo apareceu? Oi? Tinha dúvida ou não tinha de quem era o Cristo? Toca. Repara aí. Sou eu mesmo. Mas quando ele apareceu para as mulheres, o que foi que ela fez? Ela ficou alegre.
em festa, porque o Rabi vivia. E ele disse, sai e avisa aos outros. Estratégia também de divulgação, viu? Porque a melhor pessoa para divulgar qualquer coisa é o público feminino. Que ela sabe divulgar com uma facilidade grande, não é? Ainda bem. Sabe divulgar. Calma. Né? Senão sai correndo aqui. Sabe divulgar de uma forma maravilhosa, né? E rápido. Não existia o WhatsApp, não dizia nada disso, né? Mas percebemos a diferença entre os personagens que conviviam com Cristo. Mas até aquele que confiava no Cristo tremeu diante da tempestade. Não confiou que Jesus fosse acalmar e amainar tudo aquilo. Até aquele que confiava no Cristo, João, também tremeu diante da tempestade. A sua fé teve um vacilo, balançou, não é? Mas é fácil, gente, enfrentar uma tempestade. Para nós, espíritos imperfeitos, vamos nos classificar, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 100, né? Começa a trazer para a gente essas informações, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala do mundo de prova e expiação, quem são os espíritos que aqui vivem, e a gente começa a observar quem somos nós. Espírito em processo de formação. Nós estamos aparando as nossas arestas. Nós estamos nos esculpindo com a vida. E a melhor limalha, melhor scope que existe na nossa caminhada são as tempestades. Porque na bonança, na tranquilidade do mar tranquilo, alguém lembrou do Cristo? Não. Ele estava dormindo sossegado, sem ninguém lá incomodar ele. Ninguém sentiu a necessidade ou a vontade ou até a lembrança de ir lá incomodar o Cristo. E é assim que acontece conosco. Diante da tranquilidade da nossa vida, naquele momento mais tranquilo, a gente esquece ou não lembra de incomodar o Cristo. Através de uma prece sincera, porque geralmente a prece mais sincera no momento da dor. Porque está doendo e a gente está desesperado, buscando aquela última boia de salvação. E aí a gente consegue fazer aquela prece, aquele pedido verdadeiramente de coração. Mas na bonança a gente tem essa dificuldade de fazer, de se conectar com Deus, se conectar com Cristo, verdadeiramente. Mas tudo isso é um exercício que nós devemos exercitar diante da nossa vida. A gente observa o mais desesperado. Quem era? Judas. É comum na nossa sociedade esse mais desesperado? Que vai em todo lugar aonde disser que vai curar seu problema. Percebe? Pessoas assim? Vai na igreja católica, na igreja evangélica, vai na Umbanda, vai no Candomblé, vem aqui, vai no centro não sei de onde, vai no centro não sei de onde. Se a gente passar no centro e ele entrar e dizer, fulano, oi, tudo bom, tudo bem, eu digo, rapaz, já vi esse cara no centro. Aí passa no outro centro e ele diz, oi, fulano, tudo bom? De novo aqui, outro. A gente vê, ele tem uma lista, né, por semana, por dia, para ele ir em cada centro. Mas é para desenvolver a moral?
É para desenvolver a fé? Ou é em busca de solucionar o seu problema? Que é a diferença. Concordo? Porque a pessoa orgulhosa, ela geralmente, quando ela vai em busca de alguma coisa, é porque ela precisa daquela coisa. E depois que resolve, o que é que ele faz? Só desaparece, muda, transforma-se, muda de hábito? Não, continua o mesmo. Aí o problema se apresenta mais maior intensidade. Ele vai de novo lá, porque lá ele resolveu. Aí fulano, eu quero resolver um problema. Fazer igual. A gente tem um atendimento fraterno na nossa casa. E às vezes a gente fica nesse trabalho, que a gente atua mais na reunião mediúnica, com dialogador e no passe. Mas às vezes é preciso a gente ir. Um belo dia chegou uma senhora lá e disse: Seu Emerson, eu digo, como é que a senhora está? Não muito bem, eu preciso que tire 3 espíritos lá de casa. Eu disse: quantos? 3. Eu digo: é bom que ela já sabe a quantidade, né? Porque geralmente a gente não sabe, né? Sente aquela perturbação, né? Tudo, e eita, é espiritual. Tem que alguém resolver aqui. Alguém tem que resolver aqui. Eu disse: sim. São quantos? 3. Eu digo que a senhora percebeu, né? O Cristo, ele disse, né? Quando um espírito imundo sai, quando ele volta, ele traz mais? Oi? 7, né? Bota um 0 aí do lado. A casa fica lotada, né? É uma festa rave do espírito obsessor, né? E aí o que acontece? Aí eu disse: 3? 3. Eita, olha, problema. Pense num problema que a senhora arrumou, viu? Aí eu disse: eu não arrumei não, mandei ninguém ficar lá em casa. Eu disse: olha, mas a senhora, veja só, complicada a situação. Eu disse: por quê? Porque aqui, infelizmente, a gente não tem habilitação da polícia, né, federal, do governo, nem do mundo espiritual para prender espírito carregado de lá e tirar ele da sua casa. Porque ele está invadindo o seu espaço. Mas tem uma pessoa que pode resolver isso para a senhora. Mas uma pessoa que resolve de forma fantástica e decisiva. Nunca mais esses espíritos vão entrar na sua casa, vão morar lá, e nunca mais nenhum espírito vai bater lá. Espírito obsessor desse, perturbador. Ela disse: quem é? Me diga o nome, o telefone. Aí a ficha dela tinha preenchido, tem o nome e tem o telefone. Eu disse: é fulana de tal, número tal. Ela disse: é meu número, meu telefone. Eu disse: pois é. É ela mesmo. É você mesmo. Porque ele só está lá por sintonia. Eles não são espíritos maus. Eles são espíritos ignorantes. São nossos irmãos. Ele entrou em sintonia com você, com os moradores da casa, com a casa, com o ambiente, e diz: aqui eu estou tranquilo, né? Que eu vou relaxar. Se eu pedir um copo d'água, ela me dá. Se eu estou com fome, ela me dá comida. Se eu quero que ela xingue um palavrão com alguém, ela xinga. Há uma sintonia, uma reciprocidade. Então é preciso primeiro a senhora se transformar, mudar completamente seus hábitos. A senhora vai orar de manhã, de tarde e de noite. Mas não é prece pronta, não. É de coração, pedindo perdão a esses irmãos. Poxa, eu vou pedir perdão? Pois é, né? Não fiz nada. Não fiz nada, né? Eu digo que a senhora lembra, eu não fiz não. Mas pedindo perdão a eles. E falando com eles, mas converse mesmo. Se estiver sozinha, melhor ainda, use a voz. Se não estiver sozinha, não fale muito não, senão a turma vai querer lhe internar. Aí o bicho pega.
né? Vai dizer que a senhora está endoidando. Mas converse mesmo, diga, meus irmãos, veja só. Eu estou procurando me melhorar. Eu quero ser uma pessoa melhor. Vou controlar meu orgulho, meu egoísmo, minha vaidade. As minhas viciações, vou me libertar. E o que eu quero e sinto por vocês é amor. Ela disse, que trabalho. Eu disse, pois é. Às vezes a pessoa acha que Jesus, ele disse para a tempestade acalmar e o mar amainar. E parece que ele fez isso de uma forma muito simples, mas que para que ele chegasse a essa condição, existe toda uma caminhada por trás de séculos e séculos e séculos de aprendizado, de conquista e de vivência. E a gente só vai aprender a acalmar a tempestade e acalmar o mar exercitando na nossa vida. Então, muitas das vezes a gente quer que a solução para a nossa tempestade venha de fora para dentro. Mas quem é que criou essa tempestade? Fomos nós. Quando a gente começa a fazer essa viagem consigo mesmo, com a rotina, e tirar aquela velha frase, todo mundo faz, eu faço também, o que é que tem? Besteira, né? Todo mundo pensa, eu também penso, isso é comum, isso não tem nada de mal. Não é assim? E aí eu lembro do mecânico que estava ajeitando meu carro, ele lá com o filho dele, ensinando o filho e o filho trabalhando com ele, o filho disse, pai, é um trabalho muito grande isso aqui. Que negócio complicado, difícil. A gente se arranha todinho. O pai olha para ele e diz, olha, se fosse fácil, se não fosse complicado, ele não estava aqui para a gente fazer não, ele já tinha feito em casa. Então a gente está ganhando dinheiro pela dificuldade, pela que tem. Então, não quer ganhar dinheiro, não quer trabalhar? Tem que passar por isso. Tem que trabalhar, tem que lutar. A mesma coisa somos nós. Não é feijão com arroz. É transformação moral. Dá um cliquezinho. O maior problema que a gente enfrenta, que é normal, diante de uma tempestade que se apresenta, a primeira coisa que ressalta em nós é o quê? O medo. Quem é que nunca teve medo aqui? Tirando os homens caba macho. Né? Porque tem aquele que diz que não tem medo de nada, né? Aí quando tem um trovão, um relâmpago, você vê, está debaixo do lençol, do cobertor, né? Uma barata. Eu vi um. Barata é mais eficiente, né? Eu vi um cabra do meu tamanho, assim, mais ou menos, até maior. Quando ele viu a barata, meu amigo, entregou tudo. Tudo. Eu olhei para ele e disse, se eu tinha dúvida, agora eu confirmei. Ele ficou olhando para mim e disse, está sem vergonha. Eu disse, rapaz, sabia que tu tinha tanto medo de barata, não. Barata, ela que disse, sapo. Eu tenho um pai que ele ficou agarrado durante 5 horas no poste, 5 não, mas foi um monte de tempo, foi para tirar a mão dele, ele estava encostado assim no poste, pendurado lá, por causa de um sapo que os amigos fizeram uma perreio com ele, e se agarrou e gritando, apavorado lá. Né? Mas quem é que não tem medo diante da tempestade? Quem é que não tem medo? Vai ter medo, minha gente? Vai. É desafiador. Tira a gente completamente da nossa rotina, do nosso orbe, do nosso equilíbrio. A tempestade. Ela vem para isso.
Porque enquanto estávamos acomodados, tranquilos, confortados, cruzem os braços aí. Cruzem os braços. Aqueles que conseguem, né? Porque gordinho feito eu fica mais difícil, né? Cruza os braços. Agora cruza ao contrário. Ficou estranho, ficou não? Ficou meio estranho, ficou? Sentiu um negócio meio estranho, né? Cruzar ao contrário. Ele não cruzou não, ele segurou um cotovelo no outro, mas tudo bem. Mas não fica estranho, porque a gente sai do comum, do normal nosso. E a tempestade é para isso. Para a gente sentir aquele balanço e dizer, opa, a caminhada continua, eu não posso parar. Eu preciso progredir. Porque às vezes a gente luta, e vem aquela bonança e a gente... Agora eu vou descansar. Mas vivemos em um planeta que é um planeta feliz. É qual? Prova. O que é que vai ter aqui? Prova e expiação. E a gente quer estar só comendo mantiare, né? Só na uvinha. É Carol, é? Feliz ele veio, minha filha. E olhando assim, eu digo, eu sei quem é. Né? Que a gente vai ficando mais velho, vai ficar mais feio, né? Você não, você ficou fantástica. Isso foi me evangelizando. Foi, Carol, lá no Parque de Caridade? Tá ficando velho, né? Problema, tempo é um problema. Sim. E aí a gente precisa sair dessa situação. A gente acalma, né, diante de muita dificuldade que a gente viveu, aí daqui a pouco aparece, né, e diz, meu Deus do céu, eu não joguei pedra na cruz, não. O que foi que eu fiz para o senhor lá do outro lado? Que não está lembrado, diga aí logo, porque eu preciso de um tempo, isso não me dá, né? Não. Quando a tarefa estiver cumprida, que a gente veio, aí a gente volta. Se o negócio estiver muito morno assim, muito tranquilo, comece logo a arrumar uns problemas, viu? Quem não quiser voltar logo. Arruma logo umas tempestadezinhas, né? Entre logo na casa espírita e vire presidente e vice-presidente. Aí você vai ver uma tempestade, não, um furacão, né? Mas tudo bem. Né? Vai ser coordenador, né? Vai trabalhar na campanha do quilo, vai fazer coisas em prol do próximo, porque aquele que não mais estiver predisposto ao progresso, ele está querendo voltar, porque aqui só fica quem quer trabalhar, quem quer lutar, quem quer... Porque problema faz parte da nossa vida. Outro dia eu estava meio assim, aí o espiritual, que é uma equipe, espiritual da casa, o espiritual olhou para mim, aí ele disse, meu irmão, levanta a cabeça, é só uma fase, é só um tempo. Não é para agora, é para depois. Eu disse, mas que fase, viu, meu filho? Olha, tá difícil, viu? Aí ele olhou para mim e disse, por que não procura a gente? O que é que ele quer dizer? Por que não faz uma prece? Por que não fala conosco? Por que não busca ajuda? Porque às vezes a gente quer ajuda assim, né? Outro dia, Rossano Clinge, a esposa teve um problema sério de saúde, ele até narra numa das lives dele, e ele estava viajando, e lá no aeroporto a cunhada diz, olha, o estado dela é muito difícil, e ela só tem 5% de chance de continuar
viva diante ao problema. Ele ficou, o chão sumiu naquela hora. E ele disse, meu Deus do céu, aí o que é que a gente faz? Eu vou ligar para quem? Quais dos meus amigos influentes, que eu sei que são médicos, que podem ajudar de alguma forma para que essa situação se reverta? E ele ficou pensando, entrou no avião. Na época ele disse, não podia estar com o telefone ligado no avião. E aí ele parou, não tinha como ligar para ninguém. Ele disse, eu vou fazer uma prece. E aí ele faz uma prece e diz, Senhor, diante de tudo que eu tenho para fazer, de tudo que está se apresentando na minha caminhada, eu não consigo fazer sem ela. Eu não vou conseguir cumprir. Eu lhe peço de coração, deixa ela um pouco mais comigo, para que a gente possa continuar a tarefa e completar a caminhada. Quando o avião chega no aeroporto, ele desce, o telefone funciona, tem uma chamada da cunhada, e ele liga para a cunhada e diz, e aí? Ela disse, ela fez a cirurgia, deu tudo certo, ela vai ficar bem. Mas a primeira coisa que a gente pensa é o quê? A quem a gente vai pedir ajuda? E geralmente a gente pede ajuda a quem? Aos amigos, aos médicos, e briga com o médico, não é? Até agride, enfermeiro, fica naquele... O problema é grande e se torna bem maior. Mas a gente não para, serena o coração, e fala de dentro de si, pedindo socorro a Deus, pedindo socorro à espiritualidade amiga, pedindo socorro a quem quer que seja, que a gente tenha essa fé, e não tenha a fé vacilante, mas sim a convicção desse irmão, dessa ajuda, que essa ajuda ela vem de alguma forma, nem que for para acalmar os ânimos, nem que for para dar uma sensação de paz, mesmo que a situação tenha que ser cumprida, porque a gente só sabe a necessidade das coisas. Na realidade, a gente não sabe de nada. Quem sabe é Deus. Porque às vezes é preciso o outro voltar. Nós somos espíritos imortais. Nós não morremos. Por isso a grande dificuldade que temos diante da morte, muitas das vezes. Porque a gente acha que naquele momento tudo vai acabar. Tudo vai cessar. Mas a doutrina espírita diz, não, é uma continuidade. A gente não morre. Mas a sensação de algo finito, para aquele que é eterno, é muito dolorido e muito difícil de entender. Por isso, muitas das vezes, o desespero. Mas temos uma doutrina reveladora, que ela não coloca fé para aquele que a crê. Ela coloca a certeza e a convicção na nossa vida. Então, por pior que seja a tempestade, a gente vai saber que Jesus, ele está dormindo lá na proa, com o travesseirinho, mas eu posso ir lá, acordá-lo e pedir socorro e ajuda. E ele vai nos ajudar de alguma forma. E sempre o melhor estará acontecendo. Por pior que seja o quadro, é o melhor naquele momento. Por pior que seja a situação, é o melhor naquele momento. Agora há pouco, pai doente, a minha cachorrinha adoeceu também. Eu tenho 9 gatos e uma cachorra. Será que eu sou gateiro? Eu sou gateiro, né? 9 gatos e uma cachorrinha. A cachorrinha de 16 anos adoeceu. Eu disse, meu Deus do céu, pai doente, desempregado,
Eu doente, adoeci, peguei essa gripe, né, barra pesada, aquela confusão toda, e que, meu Deus do céu, e agora? Eu vou fazer o quê? Aí eu fui dormir, meu Deus do céu, me ajuda. Eu não queria que minha cachorrinha fosse agora, não. Eu quero que ela seja Highlander. Né? Porque cachorro viveu 16 anos, viveu muito, né? Mas eu quero que ela chegue aos 30, se for possível, né? Ai, eu não faço não, pelo amor de Deus. Aí foi dormir. Aí me encontrei num lugar em que tinha várias situações acontecendo. Esqueci de falar para minha esposa. Várias situações acontecendo. Vários grupos divididos assim. Era como se fosse grupos de religiões diferentes ou de atividades diferentes. E aí veio na minha mente, são curas diferentes. São curas diferentes. E me acordei com essa palavra cura na minha mente. Cura, e passei o dia com cura. Peguei minha cachorrinha, levei para o veterinário ali público mesmo, deram um remédio a ela, está melhorzinha, né? Vai desencarnar agora não, espero, né? Aí meu pai foi lá, ele teve alta 1 dia e meio depois, 2 dias, está em casa, e as coisas foram se ajeitando e a palavra cura na minha cabeça. Meu pai melhorou, né? E a palavra cura. Aí um belo dia eu estava com um amigo nosso, Rinaldo Soares, indo lá para Gaibu para uma palestra que ele ia fazer, a gente foi conversando, na hora da conversa eu entendi o que era o sonho. Tudo na nossa vida cura. Tudo que se apresenta, os quadros que se apresentam na nossa vida, é para a nossa cura. Mas a gente acha que cura é aquilo que a gente quer, da forma que a gente enxerga, e da forma que a gente entende, e da forma orgulhosa e egoísta que a gente acha. Mas tudo é cura. As tempestades, elas vêm para nos curar de nós mesmos. Eu disse, então é tudo cura, então vamos dançar, né? Vamos curar, né? Então, vamos embora. Sem esmorecer. A gente sabe exigir com alegria também é demais, não é só o espírito superior, né? Diante de uma tempestade, está alegre, feliz da vida, pelo amor de Deus, né? Mas com segurança, com a convicção de que vai ser o melhor feito. O que vai acontecer vai ser o melhor. E que muitas das vezes aquele que partiu era o momento dele. Ele resolveu já o que tinha que fazer aqui. Aqui não é a nossa casa. Aqui é onde a gente coloca em prática o que a gente aprendeu. E exercita tudo aquilo aprendendo muito mais. A nossa casa é o mundo espiritual. Por isso que quando tem gente que dorme não quer acordar mais, né? Quer ficar lá. Né? Tem gente que dorme, né? Só Jesus acorda, né? Porque aqui tem as alegrias, tem as amizades, mas lá a gente também tem as amizades. Que essas tempestades da nossa vida, né, possamos fazer então, uns cliques aí para chegar numa mensagem aqui. Outra. Eita, isso aqui é o grande exemplo que eu tenho. Quem conhece Jerônimo Mendonça? Alguém já leu o livro O Gigante Deitado? Quem não leu, eu recomendo. É um livro pequenininho, fininho, maravilhoso. Estou vendo a hora ali que eu sou bem complicado. Esse irmão, eu tenho ele como exemplo na minha vida, desde quando eu ouvi falar dele. E eu li o livro dele e todos os dias, principalmente nessas tempestades, eu me lembro que a tempestade dele era pior. E ele venceu. Eu estava falando hoje para minha irmã, sabe qual era a pressão arterial desse irmão? A mínima dele era 0. Quem consegue viver com a mínima 0? Vai morrer a qualquer momento, né? E aí, estava para assistir uma palestra de Chico, ele era muito amigo de Chico, assistia a palestra de Chico, e o médico chegou, que estava lá, os amigos, né? Ele disse, onde você não está bem.
Aí ele ficou pensando, qual dia que eu tive bem, né? Doente, em cima de uma maca. 32 anos, mais ou menos, deitado assim. Né? Ali ele mais jovem estava enxergando. Ele perdeu completamente a visão. Dormia com peso de 30 quilos do peito para poder dar um cochilo de alguns minutos, porque era dor 24 horas. É cochilo de alguns minutos. A gente fica revoltado quando não dorme dentro, né? Ninguém deixa, né? Ou está tomando conta de alguém e a pessoa não deixa. Ou é um menino perturbando, ninguém dorme, né? Ou aquele vizinho tocando aquele espancadão e a gente não dorme. Fica revoltado. Ele era a vida dele assim. Dava um cochilo. E esse irmão foi levado ao pronto-socorro e passou 1 hora, 2 horas e ele não morria. O médico disse, está acontecendo alguma coisa, porque ele não morre. Quem tem a pressão dessa vai morrer. Logo em seguida, 4 horas, não morreu. 5 horas não morreu. Eu disse, vamos voltar para o centro, porque ele está doido para assistir a palestra de Chico. E ele está bem, ele disse, eu estou bem, pessoal, me leve, pelo amor de Deus. Aí levaram ele. Olha o que ele fez. Dentre outras instituições, como creche, Jerônimo fundou os Centros Espíritas Seara de Jesus, Manuel Augusto da Silva e Lá Espírita Pouso do Amanhecer. Ele também gravou 2 discos, que ele adorava cantar. Não era feitor não, ele cantava bem. 2 discos. Intimidade Espírita, tem um link lá no site que eu vi. Obrigado, Senhor, e escreveu os livros Crepúsculo de um Coração, Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, Escada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus e 14 anos depois. Em qual autoria? Com a pessoa que escreveu para ele. Todos os seus direitos autorais são doados a instituições de caridade. Concomitantemente, Jerônimo proferia palestra por todo o Brasil carregado em sua cama, na qual permaneceu por 30 anos, pouco mais de 30 anos, até o seu desencarne em novembro de 1989. Ele, quando mais jovem, foi para assistir uma palestra, o palestrante lá falando, em determinado momento, o palestrante entrou em transe e deu uma comunicação. Ele, quando mais jovem, ele tem 1,90 m, maior do que eu, forte, definido, e tinha costume de dizer-se Tarzan. Esse espírito vem e diz, Tarzan, está chegando o momento das suas maiores dores, dores indescritíveis, mas segura no cipó da fé e do trabalho, que vencerás. Ele segurou no cipó. Emmanuel dizia que o cordão fluídico, que era o bem, eu acho que na situação dele não era o máximo, né, aquele chumaço que a gente tem, não. Era só uma linhazinha. Disse que era um cordão fluídico, não era de prata, não era de ouro e resistente, que segurava ele lá no corpo. Ele estava na palestra, sentado assim à frente, deitado, entrou um bêbado, acabou a palestra, o bêbado chega para ele e disse, levanta-te e anda. Ele olhou para ele, meu irmão, eu não posso, não tem como sair daqui. Levanta-te e anda. Ele disse, meu irmão, olha, eu me perdoe, mas eu não vou poder. O bêbado olha para ele e diz, homem de pouca fé, e sai, revoltado. Ele foi para o enterro, chegava no enterro, que o transporte dele era uma Kombi, ele nessa maca, que essa maca foi desenhada através da espiritualidade amiga, de sonhos. Ele acordou, desenhou e ele só conseguia viver dessa forma. Ele não poderia nem ficar deitado e nem sentado. Tinha que ficar nesse grau, nesse ângulo, para poder ficar encarnado. Ele foi para um enterro de uma pessoa muito amiga, e na frente o pessoal ia carregando o caixão, e tiraram ele da Kombi, saíram carregando ele na multidão, passou um bêbado e disse, oxe, que engraçado,
Um dentro do caixão e outro na cama ainda. Um dia de maior dor. Devido às dores que ele tinha no corpo todo, ele não aguentava que ninguém tocasse nele. Era uma dificuldade muito grande para manuseá-lo. Imagina cortar as unhas do pé. Ele não aguentava que as pessoas cortassem as unhas do pé. O que é que aconteceu? Todas as unhas do pé encravaram. Todas. Estava infeccionado, levaram ele para arrancar todas as unhas, extrair todas as unhas. E não pegava anestesia devido ao problema dele. Arrancaram todas as 10 unhas do pé. Naquele dia chegou uma caravana de 5 ônibus querendo falar com Jerônimo e conversar com ele. E ele chega destruído de tanta dor. Jerônimo, chegou uma caravana de 5 ônibus, eu vou dispensar eles, porque você não tem condições hoje. Hoje foi um dia muito difícil. Ele olha para a irmã e disse, minha irmã, eu não posso fazer isso com eles. Eles saíram não sei de onde para ver um pobre, coitado, miserável feito eu. Não é justo. Ele foi lá para fora, cantou, contou piadas, brincou, conversou com todo mundo, sorriu com todos. Enquanto a gente, quando tem uma dorzinha, não vou não, que eu não tenho condições, vou para o centro não. Choveu, Jesus Cristo, vai alagar tudo, vou não. Jerônimo, ele cuidava de todos. Fazia programa de rádio, palestras, tudo. Tudo. A mãe dele chegou um dia, olhou para ele e disse, meu filho, você é o único filho aleijado que eu tenho em casa, os outros são tudo sadio, mas é o único que não para quieto em casa. Vive no mundo. Né? Outro dia ele estava no cinema assistindo um filme lá com os amigos, aí vem uma mulher, passa assim, tudo escuro, né, tropeça nele, olha para ele e diz, esse aleijado vindo aqui também. Eu fui para uma festa, esse aleijado estava, eu fui não sei para onde esse aleijado estava, fui não sei para onde esse aleijado estava, esse aleijado não para em casa não, é? Aí ele ficou assim, constrangido, assim, o que é que eu vou dizer para ela? Que ela ficou com raiva, né, por ter tropeçado, né? Aí ele disse, mas minha irmã, a senhora também não para em casa? Ela começou a rir e se abraçaram os dois. Fosse a gente ia esculhambado, né? E daí, o que tem? Eu vou para onde eu quiser, né? Mas ele pensava no sentimento que ele ia produzir do outro. Esse irmão tinha uma tempestade ou não tinha, gente? Cego. Não podia movimentar os braços, nada aí. E às vezes a gente acha que a nossa tempestade é gigantesca. Para ele, o desencarne seria uma libertação. E na mensagem, depois do desencarne dele, diz que ele era como se fosse um pássaro preso em uma gaiola. E quando, com a morte, ele se libertou aos seus voos. Então, que a gente possa fazer da nossa existência, das nossas tempestades, das nossas cicatrizes, luzes. Quando eu desencarnar vai aparecer minha luz. Não. A luz tem que aparecer agora. Agora. Nesse momento. Temos que ser luzes. Temos que ser servos de Deus. Servos do nosso irmão maior Jesus. Auxiliá-lo nessa tarefa da Boa Nova. Que as dores e as dificuldades não sejam motivos de lamento, de queixa, de desespero, mas sim de um novo aprendizado. Mas sim de dar esperança. Outro dia, Chico estava passando por uma dificuldade, que o Chico, além de enxergar no olho doía muito, e uma série de outros problemas físicos.
e que ele não estava conseguindo se levantar da cama de tanta dor. Emmanuel aparece para ele, eu digo, Chico, chegou a hora, vamos embora. Chico disse, Emmanuel, eu não tenho condições, Rose. Não tenho condições. Eu estou sentindo muita dor. Fale aí com o Bezerra de Menezes, com os irmãos que curam tanta gente. Ele pode me curar. Você diz que eu tenho tanta tarefa a ser feita, tanto livro a escrever por mim. Como é que eu vou fazer isso dessa forma? Sentindo tanta dor, cego de um olho. Ele olha para Chico e diz, Chico, abre o Evangelho. Ele abre o Evangelho, aí tem essa mensagem. Essa não. A outra. Isso daí a gente vai ler. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos... Aí Emmanuel diz, para. Pronto, você já tem sua resposta. Levanta e vamos trabalhar. Eu disse, que resposta? O Cristo disse que ia aliviar, ele não disse que ia curar. Ele disse que ia aliviar a dor. E você recebe a ajuda dos médicos espirituais. Você recebe a ajuda dos médicos materiais. O que mais você quer? A sua cura está no trabalho e no serviço. Levanta e vamos trabalhar. E se você vê Chico, parecia nem que era doente no trabalho. Embora que depois ele sentisse as maiores dores. Mas no trabalho ele estava solícito, sorrindo, amparando, porque o melhor remédio para o coração aflito é o serviço, é o trabalho, é sentir-se útil, é sentir o outro, a proximidade do outro, é doar amor. Não importa se vai receber amor, não importa o que vem de volta, importa o que eu estou produzindo dentro de mim. E na mensagem, para a gente encerrar, para não, né? Volta. Eita, dei trabalho para o rapaz agora, né? Aí. Essa é uma mensagem belíssima que eu levo para a minha vida. Essa e a mensagem da paciência que está no Evangelho. De Maria Dolores. E o engraçado é que esse espírito, eu acho que é ele disse que gosta de Ave Maria nos seus andores. Ó. A gente canta hoje, certo? Nas provações que te surjam, ergue a fronte e segue à frente. Aceita firme e contente o caminho tal qual é. De pensamento tranquilo, não pares. Segue e não temas. Sem crise, sem problemas, ninguém sabe se tem fé. Contratempos, desencanto, infortúnio, prejuízo, tribulações de improviso, dificuldades no lar. Tudo isso se resume na escola que nos ensina a entender a lei divina que nos impele a marchar. Esquece os males do mundo, mesmo os mais rudes e amargos, abraça os próprios encargos, por íntimos sirineus. Onde estiveres, relembra que o mérito vem da prova, que o sofrimento renova, a dor é bênção de Deus. Livro Marcas do Caminho, Chico Xavier. A mensagem foi recebida no Centro Espírita Eurípides Bassanufo de Petrópolis nessa data. Que mensagem bela, não é? Que poesia, mas mais do que uma poesia, um estímulo ao trabalho, à luta, à caminhada, diante as dores. Tem uma mensagem também, que agora não me lembro de quem é, que diz assim, mesmo sofrendo em brasa viva, serve. Serve. Trabalha no bem, ajuda, ampara, enxuga as lágrimas dos aflitos, mesmo sofrendo em brasa viva. Para a gente encerrar, vamos cantar. Assim, bota no final, que eu tive um trabalho meu para fazer isso, não vou mostrar, né? É. Quem é o nosso governador?
Quem é o co-criador do planeta? Quem é que diz assim, que nunca desampararia nenhum dos filhos de Deus, que estaria conosco em todos os momentos da nossa vida? Só basta a gente querer, só basta a gente buscar, só basta a gente criar esse vínculo. Esse vínculo é dentro de nós. Esse vínculo tem que ser construído aqui dentro. Que aí a tempestade ela vai se acalmar, o mar vai se amainar, e um sol ou uma lua resplandecente, um céu estrelado, irá se apresentar em nossa caminhada. Vamos para o encerramento, né? Ave Maria dos seus andores. Elevemos o pensamento ao Cristo. Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai essas terras morenas, seus rios, seus montes e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrio de luz, que aos céus ascendem, o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Abençoai essas terras morenas, seus rios, seus montes e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces no coro de luz, que aos céus ascendem e o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós.
Que Deus abençoe, que Jesus, esse irmão maior, que Maria, esse Espírito iluminado, possa estar conosco nesse momento, mas também em todos os momentos da nossa caminhada, hoje e sempre, que assim seja. Já sou um exemplo. Ele estava falando de querer. Eu tive uma embolia pulmonar esse ano passado. E eu fiquei lá no Rio de Janeiro, para emergência, desesperada, porque até me médica, aquela coisa. Aí eu dizia assim para meu filho, eu sou espírita, eu não tenho medo de morrer. Mas, meu Deus, deixa eu morrer de falta de ar. Na hora de desespero, ó. Vamos, cadê esse? Vamos saber, né? Você vai ficar, se você quiser ir, tem as pregas, Então fica. Oxe, coisa boa. Ela vai agradecer aí, olha, já avisei aí que a gente já vai marcar isso, já deixa agendado para 2026. Vamos lá. Oi. Eu que agradeço. Tá bem. Sem problema. Quem é o outro? Está gravando, né? Ai, meu Deus. Essa aqui é? Sim. Bom, O que você está Irene, fala aqui na frente. Irene, fala aqui na frente para poder aparecer aqui. Isso. Vem para cá. Aqui, aí. Isso. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos desencruzar as pernas para nós começarmos as nossas peças.
As preces é um trabalho de emissão e envio de fluidos energéticos. É um atendimento espiritual pela prece, em benefício daqueles necessitados, enfermos, doentes da alma, hospitalizados, desencarnados, pelos nossos antepassados e todos aqueles que estiverem carentes de auxílio moral e espiritual. É um trabalho realizado após a palestra doutrinária por todos os presentes e por aqueles que, impossibilitados de vir nesses dias, preencheram solicitações específicas para as irradiações. As energias oriundas dos participantes do trabalho são manipuladas pelo mundo espiritual, que as canaliza e aplica de forma altamente benéfica em proveito daqueles a quem foram dirigidos pelos participantes, atuando como se fosse um passe à distância, uma limpeza espiritual em seus lares. Recomenda-se, para realizações de irradiações, além da necessidade efetiva e o consentimento do desejo do recebimento, respeitando-se assim o livre-arbítrio. As preces. Pai nosso, por toda a humanidade. Irene, depois sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência que excedem a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o mais insignificante arbusto e o mais diminuto inseto, até nos astros que se movem no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que vos não glorifica, e ingrato o que vos não presta ação de graças. Venha a nós o vosso reino. Que o reino da paz e da caridade, instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo, se torne conhecido e reconhecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo. Que a inteligência e a razão humana esclareçam a luz das divinas verdades de que são portadores os vossos santos espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra e todos possam reconhecer a vós como único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, o Mestre soberano que vós enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos, sem murmurar, aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. Dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho, ao material e ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionados na estrada da vida e para que possamos auxiliar aos necessitados com as vossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho
as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhores, da caridade fizeste uma lei expressa para nós, e fora dessa lei não poderemos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àquele de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometidos? Se vós aprovar retirar-nos hoje mesmo desse mundo, permite que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dá-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos que, tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja, praça a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Todavia, nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Prece ao anjo Ismael por todos os enfermos. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pela qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim seja. Prece
Deus Todo-Poderoso, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sobre a luz da verdade do teu sublime amor. E os que acabam de deixar a terra, que a vossa luz brilhe a seus olhos, tire-os das trevas, abre seus olhos e seus ouvidos, que os vossos bons espíritos se aproximem deles e lhes façam ouvir palavras de paz e esperanças. Senhor, por mais indignos que sejamos, ousamos implorar a vossa misericórdia, indulgência em favor dos nossos irmãos que acabaram de ser chamados do exílio. Fazei que sua volta seja do filho pródigo. Esquecei, ó meu Deus, as faltas que eles cometeram, para vos lembrardes dos benefícios que fizeram. Que a luz se faça para vós, irmãos que acabais de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor se aproximem de vós, vos rodeiem e os auxiliem a sacudir as cadeias terrestres. Vede e compreendei a grandeza do nosso Mestre Jesus. Submetei-vos sem queixumes à sua justiça, sem desesperardes de sua misericórdia. Irmãos, que um meticuloso exame sobre o vosso passado vos abra as portas do futuro, fazendo-vos compreender as faltas que deixastes atrás e o trabalho que vos restará fazer para repará-las. Que Deus vos perdoe e que seus bons espíritos vos sustentem e animem. Que essa prece seja de conforto para os familiares, para que possam compreender os teus desígnios e buscar esclarecimentos no teu amor. Assim seja. Prece ao anjo Gabriel, pelos nossos antepassados. A Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pela graça concedida, rogamos a vossa clemência e a vossa misericórdia pelos nossos antepassados, aos quais devemos as nossas origens. A Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo e aos nossos antepassados, pedimos perdão pelas muitas faltas cometidas contra vós e para com eles, por termos esquecido as vossas leis. Permita, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que pelo vosso amor e pela vossa misericórdia, essa cadeia quântica que nos mantém as nossas origens segregadas pela dor, a violência, as doenças e os grandes desajustes da alma, por reencarnações após reencarnações, presas aos nossos antepassados por séculos e séculos, seja rompida pela vossa luz e pelo vosso sublime amor, dando-nos a compreensão, a justiça, o equilíbrio para que, apoiados no teu Evangelho, possamos ter o merecimento do vosso perdão para nós e os nossos antepassados. Hoje, agora e sempre, e por todos os séculos e séculos, que assim seja. Prece sábia por todos os vales. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade,
A criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, a esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa puríssima imagem. Que assim seja. E agora vamos fazer uma prece que é para todos nós presentes. É a prece da prosperidade. Todos acompanham. Prece da prosperidade. Arcanjo Miguel. Senhor, de São Mateus capítulo 15, versículo 5, de 14 a 30, dissestes: vais cumprir com a tua missão na terra, e não esqueçais que a prosperidade faz parte da tua balança, para que o equilíbrio seja harmonioso. Eu estarei junto com o arcanjo Miguel a cuidar do teu caminho, para que o orgulho, a vaidade e a arrogância não te impeçais de caminharmos juntos. Senhor, Senhor, Jesus doce e meigo Rabi da Galileia, pela vossa misericórdia, pelo vosso amor e a vossa permissão, em nome de Deus e das três pessoas da Santíssima Trindade, rogamos ao Arcanjo Miguel, instituído por vós como mentor e defensor deste núcleo de caridade, assim como defende esta casa com a sua espada, esteja sempre cortando todos os males de meu caminho, afastando os inimigos do meu progresso espiritual e material, afastando o orgulho, a inveja, a maledicência e a arrogância, para que eu não sofra as influências dos maus espíritos, eu daqueles cuja maldade querem me ver sucumbir. Os iluminai, Senhor, para que um dia possamos nos perdoar sob a luz do vosso amor. Que os meus ouvidos e os meus olhos sejam os de minha alma, Senhor, para estarem sempre abertos, para vos ouvir e ver as luzes de paz, harmonia e prosperidade a indicar-me o verdadeiro caminho. Liberto poderei caminhar pela vossa mão, guiado na vossa luz, levando a paz, a harmonia e a prosperidade para mim e para todos aqueles que passarem pelo meu caminho. Que assim seja por todos os séculos e após séculos. Que assim seja. Eu pediria que os médios levantassem, pode ficar nos seus lugares, mas levantassem, tá? Os médios da frente também. E para nós encerrarmos essa noite, vamos rezar todos juntos a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendida, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Boa noite a todos, uma boa semana, um bom retorno para casa. Até amanhã.